Existe um número que muda completamente a vida de muita gente. Não é 1 milhão, nem 100 mil reais, são apenas 10 mil. Parece pouco para algumas pessoas, impossível para outras, mas existe um motivo pelo qual quem conquista os primeiros 10 mil reais nunca mais enxerga o dinheiro da mesma maneira. E não é porque essa pessoa ficou rica, muito pelo contrário, é porque pela primeira vez, ela deixou de apenas sobreviver e começou a construir uma vida. Talvez você esteja assistindo esse vídeo depois de um dia inteiro de trabalho. Talvez você tenha acordado antes do sol nascer, trabalhado o dia inteiro, e mesmo assim, parece que nunca sobra dinheiro. Você já percebeu que parece existir uma corrida, e nela, o seu salário sempre fica para trás, a gasolina aumenta, o supermercado aumenta, o aluguel aumenta, os juros aumentam, mas quando chega o reajuste do salário, parece que nada muda. E então, sem perceber, você começa a fazer uma pergunta extremamente perigosa: será que eu vou viver assim, pelo resto da minha vida? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinho. Milhões de brasileiros sentem exatamente essa mesma angústia. E isso não acontece porque essas pessoas são preguiçosas, não acontece porque elas não trabalham, muito menos porque lhes falta vontade. A verdade é que viver em um país onde o custo de vida sobe constantemente faz qualquer pessoa sentir que está correndo, sem sair do lugar. É justamente aqui que muita gente desiste. Acredita que investir é coisa de quem ganha muito dinheiro, que liberdade financeira é privilégio de quem nasceu rico, que construir patrimônio não foi feito para pessoas comuns. Mas, e se eu te dissesse que talvez o problema nunca tenha sido o quanto você ganha? Existe um erro que quase todo brasileiro comete, e ele não está relacionado ao salário, está relacionado à maneira como fomos ensinados a pensar sobre dinheiro. E foi exatamente isso que um dos maiores escritores sobre finanças do mundo conseguiu explicar de uma forma brilhante. Mas antes de falar sobre isso, você precisa entender por que os primeiros 10 mil reais valem muito mais do que 10 mil reais. E foi exatamente isso que um dos maiores escritores sobre finanças do mundo conseguiu explicar de uma forma brilhante. Mas antes de falar sobre isso, você precisa entender por que os primeiros 10 mil reais valem muito mais do que 10 mil reais. Durante muito tempo, eu também pensei que o único motivo das pessoas não enriquecerem era porque ganhavam pouco. Imagine que o seu salário acabou de cair na conta, durante alguns segundos, você sente até um certo alívio. Mas poucos minutos depois, o aluguel leva uma parte, a conta de luz leva outra, o supermercado, a gasolina, a internet, o cartão de crédito. E quando você percebe, o dinheiro que parecia suficiente para o mês, simplesmente desapareceu por completo. Agora imagine que, nesse mesmo mês, sua moto quebra, ou você perde o emprego, ou alguém da sua família precisa de ajuda. De repente, o problema deixa de ser financeiro, ele se torna emocional. Porque quando você não tem nenhuma reserva, você perde algo muito maior do que dinheiro, você perde a paz. Cada ligação assusta, cada gasto inesperado vira um pesadelo, cada final de mês parece uma batalha. Agora imagine outra realidade: você abre seu aplicativo do banco, e existe uma reserva esperando por você. Você ainda trabalha, ainda paga contas, ainda enfrenta dificuldades, mas existe uma enorme diferença: pela primeira vez, você não está completamente vulnerável. É isso que os primeiros 10 mil reais realmente compram. Eles não compram carros de luxo, não compram mansões, não compram relógios caros, eles compram tempo. Tempo para pensar, tempo para estudar, tempo para procurar oportunidades melhores, tempo para dizer não para decisões tomadas pelo desespero. Talvez, pela primeira vez na vida, você consiga dormir sabendo que, se amanhã acontecer alguma coisa, sua vida não vai desmoronar completamente. Essa sensação vale muito mais do que os próprios 10 mil reais. E foi justamente quando eu comecei a estudar sobre dinheiro que encontrei uma frase que mudou completamente a forma como eu enxergava a riqueza. A frase que encontrei está no livro A Psicologia Financeira, escrito por Morgan Housel. Morgan Housel escreve uma ideia poderosa. Ele explica que uma pessoa extremamente inteligente pode fracassar financeiramente.
Se não conseguir controlar as próprias emoções, e o contrário também é verdadeiro, pessoas comuns, sem uma grande formação em finanças, pois são plenamente capazes de construir riqueza quando desenvolvem hábitos e comportamentos consistentes. Pense em duas pessoas. A primeira conhece tudo sobre investimentos, sabe calcular juros compostos, entende ações, entende economia, mas compra por impulso. Agora pense em outra pessoa. Ela talvez nunca tenha feito um curso de finanças, mas todos os meses guarda um pouco, investe com paciência e foco total. Quem você acha que estará mais perto da liberdade financeira? Foi nesse momento que eu entendi uma verdade difícil de aceitar. Saiba que os primeiros R$ 10.000 não são construídos apenas com inteligência. Eles são construídos com disciplina, e existe um detalhe sobre essa disciplina que quase ninguém percebe. É exatamente isso que vamos descobrir agora.